Bom dia a todos, né? Um bom dia especial ao nosso irmão que se prontificou a vir atender aqui o nosso convite. E vamos então iniciar a nossa manhã, onde receberemos sem dúvida nenhuma as bênçãos por intermédio do compartilhamento, do conhecimento e principalmente do amor e da ternura que esse nosso irmão traz consigo, com todos nós. Sabemos que nesse instante encontram-se aqui ao nosso lado, ao lado de cada um de nós, os generosos, bondosos, amigos espirituais, que atendendo à misericórdia de Jesus, comparecem em nome do Divino Amigo para nos dar um abraço. Abraço por intermédio do qual eles repletam as nossas almas, os nossos corações, com as dúlcidas irradiações do amor de Jesus, que preenche a nossa alma com as vibrações de amor, paz, serenidade, ternura, um abraço de acolhimento, nos incentivando a seguirmos adiante no grande desafio das nossas existências, que é a nossa transformação moral. Agradecemos-vos somos, queridos amigos espirituais, que nos amparam, nos assistem, nos auxiliam, nos inspiram, dilatam a nossa capacidade de compreensão, para que melhor e mais facilmente possamos assimilar tudo quanto iremos receber na manhã de hoje. Ajuda-nos, envolvendo-nos no socorro do amor divino. Na certeza, Senhor Jesus, da vossa presença entre nós, representado por esses generosos amigos espirituais, rogamos a vossa autorização para darmos início a esse banquete de luz que generosamente o Senhor nos concedeu a oportunidade. Que os bons espíritos possam envolver o nosso irmão, mas principalmente envolver a cada um de nós, para que possamos captar, assimilar todo o amor que ele compartilhará conosco. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Bom dia aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita hoje experimentarmos a sua paz, cara de ser adquirida, mas fundamental para aquilo que viemos realizar. Iniciamos agradecendo aos companheiros desta casa pelo trabalho que desenvolvem. Basta observar a nossa volta e vamos perceber que todos nós desejamos dias melhores. E esses dias melhores não vão acontecer sem a prática daquilo que propõe Jesus. O que faz com que o trabalho desta casa ganhe valor, ganhe importância pela disseminação da Boa Nova. Agradecemos aos bons espíritos que nos sustentam sempre, fazendo com que as nossas limitações não comprometam a mensagem da qual somos portadores. Agradecemos particularmente a Regina e o Ademir Mendes, que nos acompanham na jornada e fazem com que ela seja mais alegre. Ao amigo Saigusa, sua esposa aqui, também hoje, que me faz lembrar que às 21 horas nós teremos uma live com a juventude no movimento espírita e é de interesse de todos. Quem não sabe como acessar, é só buscar conectaespiritismo.com.br que vai se conectar conosco.
e isoladamente a minha companheira pela cumplicidade que divide a vida, divide as obras, cuja ausência comprometeria o trabalho. Vamos trabalhar. Falar sobre o amor é o assunto mais complexo de toda a doutrina espírita. Nada é mais difícil do que falar sobre o amor. E nesse momento, vocês que me ouvem já devem estar pensando assim, o rapaz começou errado já. Porque aqui nessa casa o que mais se fala é de amor. Nas palestras falam-se de amor, na educação espírita infantil fala-se de amor, nos nossos estudos fala-se de amor, na hora do passe fala-se de amor. Aqui o que mais tem é amor, então ele já começou errado. Eu sei. E é justamente aí que está o nosso problema. Falar de amor dentro da casa espírita é certamente muito fácil, porque nós chegamos aqui, você tem pessoas amigas que nos recebem, você tem evangelho, você tem oração, você tem passe, você tem o livro espírita. Então você chega aqui, é 5 minutos, você não conhece ninguém, já começa, tudo bom, irmão? Tudo bem, irmã? Tudo bem? Tudo bom, irmã? Né? A gente já fica irmão de todo mundo. O problema é depois, quando acabam-se as atividades, você vai embora para sua casa, chega lá quase flutuando de tanto evangelho, bondade, passe Jesus, e lá na sua casa tem alguém que não veio. Aí você entra na sua casa motivado pelo evangelho e fala assim para quem está lá, bom dia, e ele não responde. Aí você fala, é assim, tá vendo? O pessoal do centro fala de amor, porque eles não sabem como é que é aqui em casa. Se eles soubessem como é que é aqui em casa, não ia ficar falando de amor aí. E é só aí que você entendeu a proposta. Que nós aprendemos na casa espírita, mas somos chamados à prática lá fora. Chegamos aqui, aprendemos a necessidade de amar e do amor. E fora daqui, você para no comércio, alguém te lesa. Conversa com alguém que lhe trata mal, cumprimenta alguém, não responde. E você fala, é nesse mundo que eu tenho que aprender a amar? É. Porque se nós fôssemos arrebatados todos daqui agora, e levados para um mundo feliz, dá para imaginar, né? Aí a gente se imagina, ia ser muito mais fácil amar lá, sim ou não, espírita? Então, quando eu falo sim ou não, eu vejo que muita gente não sabe a resposta. Porque são perguntas difíceis, mas eu vou dar a dica. Quando eu falar sim e não, os que sabem, fala sim. Os que não sabem, mente acompanha a maioria. Entendeu? Porque é muito bom ir para os mundos felizes, sim ou não? Então, só que se a gente sai daqui agora e é colocado lá, o problema de lá ia ser nós. Então, aprender a amar é aqui, com as dificuldades, com os obstáculos, pagando o preço que isso implica, renunciando a várias questões que ainda estão na nossa alma. É isso que vai nos capacitar para lá. Então, o amor é o grande destino da alma humana, o que significa que, independente da nossa condição atual, eu e você aprenderemos a amar. Não importa quanto tempo leve. Nascendo e morrendo incontáveis vezes, um dia aprenderemos a amar. E esse é o grande destino, só que é algo muito grande para nós. É uma proposta muito ousada, tanto que quando o Evangelho ou o próprio Jesus foi nos ensinar acerca de Deus, só acharam 2 maneiras. Deus é Pai e Deus é amor, mais nada. Então, se o amor representa o próprio Deus, para que a criatura humana venha adquirir essa grandeza, é um trabalho certamente muito grande. Então Deus, para facilitar o nosso trabalho, o que ele fez? Ele pegou o amor que é muito grande, foi picando, fatiando, dividindo, compartimentou. E dividiu o amor que é muito grande em amor de pai, amor de mãe, amor de vó, amor de neto, amor à pátria, amor aos animais, amor à causa espírita, amor de marido, amor de esposa. E nós vamos nascendo e morrendo e experimentando fatia por fatia desse amor, até que um dia, no ciclo das reencarnações, a criatura ame e ponto. Só ame. Mas até lá,
É um trabalho longo para introduzir em nós aquilo que é o inevitável destino da alma humana, amar. Mas aí, nós começamos a pensar por uma questão de lógica. Se o amor é o grande destino da alma humana, não deveria ser mais fácil, mais natural? Não deveria ser algo que acontecesse naturalmente? E não é. E nós podemos presenciar que não é, olhando à nossa volta, as pessoas. O amor é difícil entre os trabalhadores espíritas e até dentro de casa nós machucamos quem nós amamos. Então é algo muito complexo. Então, quando começamos a fazer uma análise do que seria o amor, percebemos que em algum lugar nós nos perdemos. Mas uma análise mais criteriosa sobre o amor, que nos permitiria construir a reflexão de hoje, que dá origem a um dos nossos trabalhos, a um dos nossos livros, meu e da Jo, faz com que a gente venha entender que nós erramos em algum lugar com relação ao amor. Nós entendemos errado o que significa amor e amar. E não tem como aplicar certo aquilo que nós aprendemos errado. Nós aprendemos errado, ensinamos aos nossos filhos errado, então nós não temos como aplicar certo. Porque se nós pudéssemos ou tivéssemos como pedir que cada um dos amigos venha aqui na frente e responder uma pergunta. O que é o amor? É só entrar por aqui, responde e desce por ali. Coisa simples. O que é o amor? As nossas respostas iriam variar. Mas a maioria de nós ia responder mais ou menos assim. Amor é um sentimento que... ia falar alguma coisa. Muito bem. E aí nós já identificamos o nosso problema. Nós já achamos o nosso erro. Porque nós aprendemos que amor é um sentimento e ele não é. Nunca foi. Não poderia ser por razões óbvias, evidentes. Se nós aprendemos no Evangelho que o amor de Deus sustenta tudo que existe, como pode o amor ser um sentimento se o sentimento muda o sabor das circunstâncias? Nesse exato momento, se eu começar a contar aos amigos uma história alegre, feliz, motivada, o sentimento de vocês é um. Se eu começar a contar uma história triste, negativa, deletéria, o sentimento é outro. Como pode o amor ser um sentimento se sentimento muda com qualquer estímulo externo? Aprendemos que o amor de Deus sustenta tudo que existe. Então deve ser algo sólido e não algo vulnerável a qualquer coisa exterior. Esse é o nosso grande problema. Então, se aprendemos errado o que é amor, não tem como aplicar certo. Mas a questão e a pergunta natural que fica aos amigos todos é o seguinte: se amor não é um sentimento, o que é então? Mas antes da resposta, deixa eu prevenir os amigos que a nossa definição de amor não é nada romântica. Nada romântica, porque nós estamos acostumados com o amor romântico, é ou não é? O amor das novelas, dos filmes, aquilo que nos arrebata. Não é nada romântica. Mas é a única definição capaz de atravessar mundos como o nosso, nos conduzindo ao êxito. Porque, amigos, é de verdade que vocês acreditam que o amor é aquele sentimento que arrebata-nos na juventude, quando você encontra o seu companheiro, a sua companheira, e aquele sentimento arrebatador vai acompanhar a sua existência inteira num mundo de provas e expiações? É verdade que vocês acreditam nisso? Então deve ser alguma outra coisa. Então a pergunta é, afinal de contas, se amor não é um sentimento, o que é que ele é? E a resposta é: o amor é uma decisão. O espírito decide amar. Depois dali, trabalho, empenho, renúncia e dedicação para levar adiante aquilo que ele decidiu. Ele decide amar, depois, quanto maior a sua força moral, mais ele consegue levar adiante aquilo que ele decidiu. E decidir é algo estritamente ligado ao espírito, é o exercício do seu livre-arbítrio.
é a única maneira de entender o amor de forma real. Porque se o amor fosse um sentimento, ninguém nessa sala mais estaria casado. Estava todo mundo divorciado já. Porque tem dia, espírita, tem dia que você acorda de manhã, olha para quem está do lado e pensa: onde é que eu estava com a cabeça? E se amor fosse um sentimento, estava todo mundo separado. E vocês todos passam por isso. Menos ela, mas todos vocês passam por isso. Se amor fosse um sentimento, estava todo mundo separado já. E os nossos filhos? Se amor fosse um sentimento, eram todos órfãos. Eu vou explicar. Porque quando vocês vão se casar, os jovens se conhecem e vai se casar, o que eles começam a fazer? Planos. A gente vai fazer isso, vai comprar casa, comprar, viajar aqui, fazer isso, vamos ter aquela lista de planos, aquela coisa bonita, aquela epopeia, é o que motiva a ficarem juntos. Vamos fazer isso. Até que um dia nasce o filho. Quando nasce o filho, sabe seus planos, espírita? Lixo. Isso é uma panada. Agora é educação do filho, futuro do filho, saúde do filho, né? Porque o filho, e ele vai crescendo, até que no vigor dos 14 anos de idade, você vai dar uma orientação para ele, e ele olha para sua cara com a insignificância de alguém que sabe mais do que você. E se amor fosse um sentimento, estava todos órfãos já. Só piora quando faz 18 e conta em quem vai votar. Aí você fala: não é possível. Puxou para sua mãe. Não é possível. Então, se o amor fosse um sentimento, já tinha acabado a vida. Estaríamos todos isolados, separados, sem a menor condição de caminharmos juntos. Muito obrigado. Não teria a menor condição. Aí você deve estar pensando assim: olha, Rose, eu até que entendi o que você está dizendo, mas eu não sei se eu concordo. E eu entendo. Qualquer ideia nova leva um tempo para criar raízes e fixar-se em nós próprios. Eu entendo. Mas amar de acordo com o que sente é coisa de criança. As crianças amam de acordo com o que sente. E é verdade que muitas vezes nós crescemos, amadurecemos, os cabelos se tornam brancos quando não caem, mas nós conservamos a nossa maturidade afetiva infantil. Continuamos mantendo a nossa estrutura afetiva infantilizada, porque amar de acordo com o que sente é coisa de criança. Eu posso provar. Espírita, vocês têm criança em casa, sim ou não? Só esse pouquinho? A outra vez que eu vier eu trago, de onde eu venho tem um monte. Se você não tem, pega de alguém, porque quem tem quer dar. Então pega uma criança, leva no shopping para fazer um experimento social. Leva a criança no shopping e fala assim: meu filho, vem cá. Hoje está liberado. Pode comer, beber, comprar o que você quiser, está liberado. Solta a criatura no shopping. Aí ele vai e compra uma coisa, não come, pega outra, não come também, pega outra, compra um brinquedo, compra coisa que não vai usar, compra coisa que nem sabe o que é, deixa ele solto o dia inteiro no shopping se divertindo. No final do dia você chama ele e fala assim: meu filho, vem cá. Papai quer fazer uma pergunta para você. Você ama papai? O que ele vai falar, espírita? Não. Com esse desânimo ele não vai falar, não. Não. Você não conhece seu filho. Deixa ele comprar tudo que ele quiser. No final do dia você chama ele e fala assim: filhinho, vem cá. Você ama papai? O que ele vai falar, espírita? Sim, até eu. Mas aí você sai do shopping, lembra que está faltando ele tomar uma vacina. Então você sai do shopping, para no posto de saúde, segura a criança à força, um estranho aplica uma injeção. Aí você pergunta assim para ele: filhinho, você ama papai? Você não é meu pai? É assim. Então criança ama de acordo com o que sente, adulto não. Então nós entendemos errado o significado do amor e de amar, não tem como aplicar certo.
Nós achamos que o amor é um sentimento, isso facilita a nossa vida. Alguém diz, ama, e você fala, tá bom, estou esperando o sentimento vir. Isso ficou muito cômodo. Olha os casamentos de hoje, não são cada vez mais curtos? Pergunta por quê? Por que você vai casar? Porque eu estou sentindo amor. Separou por quê? Não sinto mais. Faz sentido, espírita? A maior causa da vida, que é o amor, ser diminuído a um sentimento vulnerável, volúvel a qualquer questão exterior. O amor nunca foi um sentimento. Ele é algo de propriedade do espírito. É uma decisão. Mas nesse momento você está pensando assim, eu sei que você está pensando que eu sou médium, forte. Então eu sei que você está pensando assim, não sei se eu acredito nisso ainda. Até faz sentido, mas eu nunca ouvi falar isso, então não sei se eu acredito. Não tem problema, porque eu posso apelar. Eu posso apelar. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Mãe, agora ficou fácil, muita mãe ficou fácil. Mãe, responde uma coisa para mim. Como é que a senhora fez quando ficou sabendo que estava grávida? Como não dá para todo mundo falar, eu vou dar duas opções para escolher A e B. Presta atenção, porque é difícil escolher, então presta atenção. Opção A. A senhora ficou sabendo que estava grávida, chegou em casa, reuniu a família toda e falou assim, tem uma coisa para contar para vocês. Estou grávida. Quando todo mundo veio abraçar, cumprimentar, fazer festa, pera, comemora ainda não, vamos esperar nascer, ver se é flor que se cheire, tem nascido umas coisas ultimamente, comemora ainda não, é obsessão. Estava disposta a dar vida por alguém que nem conhecia. O amor sempre foi uma decisão. O Espírito decide amar. Depois dali, trabalho, empenho, renúncia, dedicação para levar adiante aquilo que ele decidiu. Não há menor possibilidade de entendermos sobre uma outra ótica. O amor, sendo um sentimento, limita, diminui e faz com que a proposta de Jesus não tenha o menor sentido, porque não depende de nós amar. Mas entendendo sobre essa nova vertente, tudo faz sentido, tudo se torna lógico. Entendendo o amor diferente disso, problemas simples ficam complexos. Por exemplo, agora é particular, espírita, não misture com a doutrina espírita, que é importante preservá-la. Particularmente, eu nunca entendia o casamento católico. Não fazia sentido para mim. Para mim. Porque eu vou explicar. Os noivos resolvem se casar. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Dívida. Começa boleto aqui, parcela ali, é vestido, é roupa, é festa, é móveis, é casa, compra casa, aluga casa, é convida, faz aquele boleto, carnê, que está profundamente comprometido, já não tem como voltar atrás. O padre, no dia do casamento, chega por último e pergunta assim, é de sua livre e espontânea vontade casar com fulano e tal, e eu ficava pensando, agora, padre, todo mundo esperando, tudo feito, já tudo armado. Agora é hora de perguntar isso. Não fazia sentido para mim. Mas estudando o amor com maior profundidade, eu entendi que o padre católico estava certo e eu estava errado. Porque na hora do casamento ele não está nem aí se vai ter festa ou não, se a casa é comprada, é alugada, se tem móveis, se fez boleto, se fez... Ele não está nem aí. Sabe o que ele pergunta para você? Ele pergunta o que é que você decide. Tanto é que a resposta é só sim e não. Não tem outra coisa para você falar. E ainda te avisa que o sentimento vai mudar. Já viu ou não? Ele fala assim, ó, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Ele avisa que vai mudar e fala, o que você decide? O amor sempre foi uma decisão. Nós entendemos errado por conveniência. É muito mais fácil falar, não sinto, e resolvido o problema. Mas quando você entende como uma força moral, é nosso trabalho
pede renúncia, pede dedicação. Então a gente não sabe lidar com isso porque aprendeu errado, e aí coisas simples se tornam complexas. Por exemplo, eu pedi ajuda das mães, agora eu vou pedir ajuda dos meninos, dos rapazes, por favor, não me decepcionem. Meninos, o que é que vocês respondem quando a sua esposa, a sua noiva, a sua mulher, sei lá o que é sua, faz uma pergunta simples, coisa simples, fique tranquilo, é simples. Ela olha para você e fala assim: amor, você me ama? Não, concorda que é simples, não é? Fácil. Vamos lá então, não me decepcione, por favor. A sua esposa, namorada, noiva, sei lá o que é sua, fala assim: amor, você me ama? O que você responde? Sim. Ó, vocês não convenceram eu. E muitas estão presentes. Fala uma força, eu sei que está frio, fala uma força. Tenta fazer melhor, vamos lá. Ela chega assim: amor, você me ama? O que você responde, espírita? Sim. Sim. E quando fala assim, dá um alívio por dentro, não é, né? Aquela sensação assim: passei fácil. Boleto quitado, essa foi fácil. Você que pensa. Ela mergulha no silêncio, pensa um pouquinho, olha para a sua cara e fala assim: quanto? Pronto. Quanto? Como é que é quanto? Como é que mede isso? E aí, só aí, você entende a importância da poesia no mundo, porque tem coisa que só a poesia dá conta. Aí você fala: ah, meu amor, é fácil. Basta você contar as estrelas do céu, multiplicar pelas areias do mar, deixa que ela faça conta. Aí você fala: passei. Você que pensa. Ela fica quieta um pouquinho, espera um pouco mais, olha para sua cara e fala assim: mas por que você me ama? Eu falei: pronto, não vai ter fim nunca. Aí você começa a falar o que tem, não é? Ah, meu amor, é fácil. Eu te amo porque você é bonita. Ah, quer dizer que se eu não for bonita, você não ama mais, então? Não, não é isso. Eu amo você porque você é inteligente. Ah, quer dizer que se eu não for inteligente, então você não ama mais? Não, não é isso. E aí não tem nada que defina essa resposta a essa pergunta. Nada dá fim a essa pergunta. Só uma. Só uma. Eu te amo porque eu decidi te amar. Porque ninguém consegue acabar com o amor sem explicação. Enquanto nós estamos nos pautando em coisas que vão passar, o amor não fará o menor sentido para nós. Então não existe outra maneira para entender o amor como o Evangelho recomenda, que não seja um atributo exclusivo do Espírito que pode decidir. Dali em diante, trabalho, renúncia, empenho e dedicação para levar adiante aquilo que ele empenhou como Espírito. E somente entendendo assim, somente, nós estaremos prontos para estendermos os nossos próximos apêndices a uma das questões mais complexas da doutrina espírita: amar aos vossos inimigos. Amar os inimigos é fácil, é difícil, espírita? Difícil, muito bem. Mas se eu perguntar, é difícil por quê? Sabe o que a gente vai responder? Como é que eu vou sentir por um inimigo que eu sinto por um amigo? Volta no amor-sentimento, aí não dá mesmo. Como é que eu vou sentir por um inimigo que eu sinto pelo meu filho, pela minha esposa, marido, pai, mãe? Voltar no amor-sentimento, aí não dá mesmo. Mas nem Jesus e nem o Evangelho poderia nos pedir algo impossível de ser realizado. Então, uma observação mais atenta sobre o capítulo vai nos mostrar que em amar os vossos inimigos não tem sentimento envolvido, só decisão. Vamos ao texto. Ipsis verbis, está lá assim: amar aos vossos inimigos, 2 pontos e várias coisas do que significa isso. Primeiro, pagar o mal com o bem, não tem sentimento envolvido aqui. Espírita, pagar o mal com o bem, no nosso caso não fazemos mais que obrigação. Sobre nós pesam 2000 anos de Evangelho. Nós conhecemos a Jesus.
Sobre nós tem a doutrina espírita. Frequentamos esta casa. Pagar o mal com o bem precisa de um sentimento. Não fazemos mais que obrigação. Eles não estão apelando ao nosso sentimento. Eles estão apelando à nossa inteligência. Eles estão contando que a gente tenha compreendido a mensagem e já tenha sofrido o suficiente. Porque não deu para perceber, espírita? Hoje nós dizemos assim, eu faço mal para ele, faz mal para mim, eu faço mal para ele. Se alguém me enganar, eu não vou enganar de volta. Se alguém me lesar, eu não vou lesar de volta. Se alguém falar mal de mim, eu não vou falar de volta. Para mim, chega, eu estou fora. Pagar o mal com o bem é uma questão de amadurecimento moral. E não depende de sentimento. Você tem que ter sofrido o suficiente para estar cansado. Porque quando nós já falamos que existem mundos felizes, dá para imaginar? Nesse exato momento, nós agora aqui estamos todos apanhando. Uns fogem da garra da miséria, outros acabaram de enfrentar um diagnóstico ruim, outros com filho na droga, outros problemas de relacionamento, está todo mundo apanhando. E nesse exato momento, existem planetas inteiros, é perseguição, onde todo mundo é feliz. Já imaginou? Dá para imaginar lugar onde o planeta inteiro é feliz? E a pergunta que vale a tua encarnação, sabe qual é? O que eu estou fazendo aqui? Quando Jesus voltou para a realidade espiritual, ele deixou para nós, para você, uma mensagem. Você entendeu ou não? Ele falou assim: eu vou, lhes prepararei um lugar, porque um dia onde eu estiver, vós também estareis. Vou traduzir para ficar fácil. Jesus falou assim, ó, eu estou indo na frente e fico te esperando, combinado? E a gente deixa Jesus esperando, sabe por quê? Não vou com a cara dele. Não vou esquecer o que você me fez. Você ainda me paga. Dor de barriga não dá uma vez só. Então ficamos aqui. Não tem problema nenhum. Ficamos aqui. Ficamos aqui mergulhados em dores infinitas, porque nos recusamos a entender a proposta do amor. Então o amor sempre deve ser entendido como algo de aquisição exclusiva do Espírito. Amor sempre foi uma decisão, não tem sentimento envolvido, mas vamos voltar ao texto. Amar aos vossos inimigos, outro item. Orar por aqueles que vos caluniam e perseguem. Espírita, diga uma coisa para mim. Alguém te calunia, alguém te persegue. O que você pode fazer que não te deixa igual a ele? Se ele te caluniar e você caluniar ele, ficou igual. Se ele te perseguir, você perseguir ele, ficou igual. Se ele te caluniar e perseguir, você for lá e bater nele, ficou igual. O que sobrou para você fazer que não te deixa igual o agressor? Uma coisa. Recorrer a instâncias superiores. Senhor, fulano de tal me persegue, calunia, fala mal de mim, está me prejudicando, e eu peço ao Senhor, toca o coração dele. Que ele enxergue a verdade a meu respeito, que ele consiga ver quem na realidade eu sou, que ele consiga perceber que aquilo que eu fui eu não sou mais. Só sobrou uma coisa a ser feita para que não sejamos iguais àqueles que nos atacam. Recorrer a instâncias superiores não tem sentimento aqui. Você precisa levar a sério a sua encarnação. Estar decidido a ter uma vida melhor. É esse o grande empenho e a grande proposta. E o último, se não ficamos amanhã toda, amar aos vossos inimigos. Voltamos ao texto, mais um item. Não colocar obstáculos à reconciliação. Não tem sentimento envolvido aqui. O que ele está falando, espírita? Você brigou com alguém, alguém brigou com você. Se ele vier fazer as pazes, aceita. É só isso. Não tem sentimento envolvido aqui. Porque você quer conservar um inimigo. Para quê, espírita? Para quê?
Então eles estão falando assim, você brigou com alguém, alguém brigou com você, se ele viesse reconciliar, aceita. Não precisa de sentimento para isso. Vamos na prática. Espírita, tem alguém que você não pode nem lembrar o nome, que dá um frio das costas, assim, tem, não é? Se ele estiver presente, não aponta, só olha para mim e faz assim, que já entendi. O que você vai fazer, espírita? Compra um presente amanhã e vai levar para ele. Mas não lembrancinha do 99, que aí piora. Não, presente. 48 vezes no cartão. Pode comprar, vai sair barato. Compra um presente e vai lá levar para ele. Pede desculpa assim, do que você fez. Você nem sabe porque que ele está brigando. Pede desculpa, não tem problema. Aí você fala assim, não, você não está entendendo. Quem começou foi ele. Não tem importância. Se livra disso. Não, você não está entendendo, ele me prejudicou. Eu sei que ele te prejudicou, mas ele não vai responder a você. Ele vai responder a leis soberanas. Onde Allan Kardec, no Céu e Inferno, no capítulo sobre o Código Penal da vida futura, tranquiliza a nossa alma ao afirmar, não há mal sem punição. Ponto. Fique tranquilo. Quem te prejudicou não vai responder a você, vai responder a leis inexoráveis. Se você quiser, ele vai responder. Se você não quiser, ele vai responder. Porque são leis soberanas. Então fique tranquilo. É que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Porque não entendemos que justiça com as próprias mãos não é justiça, é vingança. Justiça só é real quando vem de cima para baixo. Então tem alguém que você não pode nem falar o nome, espírita. Não se comprometa por isso. Você é destinado às estrelas. Você é destinado a mundos felizes. Se liberta disso, vai lá, pede desculpa. Nem sabe o que você fez, pede desculpa. E é bom você me escutar, senão você vai lembrar de mim mais tarde, porque um dia a vida passa tão rápido, espírita, que você fica conservando uma inimizade. Daqui a pouco eu morro, você morre, ele morre, seu inimigo morre, todo mundo morre. E você vai reencontrá-lo no braço, chacoalhando, ainda falando que parece com você. Então, se livra disso que vai sair barato. Vai sair barato. E aí, quando você entende isso, acontece algo muito especial. Muda o seu comportamento. Você está tão disposto a focar na sua vida, que você está andando na rua, aquela rua do comércio lotada, afinal de contas, Santo André tem um nível financeiro elevado, todo mundo compra sempre. Aquela rua lotada de gente comprando, alguém pisa no seu pé, você fala, desculpa de ter colocado o meu pé debaixo do seu... Olha, foi sem querer, desculpa. Porque você quer se livrar do problema. Você não quer ter inimigo com ninguém, que você sabe o que você está fazendo aqui. Você sabe a que você está destinado. Você sabe o que é que você tem que passar nessa vida e qual é o seu foco. E já não se distrai com essas questões. Porque o amor é a força mais poderosa do planeta. E você que me ouve deve estar pensando assim, acho que ele vai falar de poesia de novo, né? Não. É racional. O amor é a força mais poderosa do planeta, ponto. Isso é racional, não é poético. Quer ver? Levanta de novo a mão quem é mãe, que eu já esqueci aqui. Quem é mãe? Como é teu nome, mãe? Leslie. Mãe com nome bonito, né? Leslie, vou fazer duas perguntas para você, é fácil, fique tranquila. Quando a gente estava vindo para cá, você viu que montaram um circo aqui do lado? Montaram, depois você vai lá. Aí montaram um circo lá e hoje tem atividade no centro aqui. E para arrumar o centro, adivinha, não apareceu ninguém. Natural. Centro espírita sempre tem mais trabalho do que trabalhador. E a Leslie ficou sozinha aqui arrumando o centro, pondo tudo no lugar para palestra. Quando, de repente, do circo aqui do lado foge o leão. E quando a Leslie vê quem está entrando pela porta... o leão. E a pergunta é simples. Leslie, você vai lá brigar com o leão ou você foge? Foge. Mulher esperta está viva por causa disso. Foge. Muito bem. Segunda e última pergunta, sem relação nenhuma com a primeira.
A Leslie está arrumando aqui o centro, tem palestra hoje, não apareceu ninguém para ajudar. O que ela fez então? Chamou os filhos dela. E agora está a Leslie e os filhos dela. Quando de repente por aquela porta entra o leão e vai na direção dos filhos dela, e a pergunta é: Leslie, você vai brigar com o leão ou você foge? Porque o amor é a força mais poderosa do planeta. Ponto. O amor torna a alma humana indestrutível, invencível, imparável. Prova disso, Jesus, que desceu de esferas estelares para vir apanhar da gente com pau e pedra. Porque ninguém para a alma que ama. Ninguém consegue deter uma alma que ama. Aí o Evangelho, você vai abrir lá o Evangelho, está escrito assim: ame. Sabe o que a gente fala? Amar. Que jeito, olha como ele me trata, olha o que ele falou para mim, olha o que ele faz para mim, como é que eu vou amar? E não tem ninguém envolvido. Quando o Evangelho fala ama, ele não está nem aí para os outros, ele está cuidando do teu coração. Ele quer que você adquira essa capacidade, ele quer que você consiga entender essa potencialidade que vai te fazer indestrutível, imparável. Não tem prova, não tem expiação. Alguém que ama é invencível. Quando o Evangelho fala ame, ele está cuidando de você. Não tem outras pessoas envolvidas. E nós ficamos pautando o nosso maior ou menor amor, dependendo como as pessoas vão nos tratar. Então não faz sentido nenhum. É fundamental entender que o amor, por razões evidentes, está muito longe de ser um sentimento pela sua grandiosidade. Deve ser inevitavelmente algo ligado exclusivamente a uma decisão espiritual. E a partir desse momento você deve estar pensando assim: muito bem, Russo, afinal de contas, como é que eu aprendo a pensar sobre essa nova vertente? Eu vou dar duas indicações. A primeira é o seguinte, espírita: amor tem hierarquia. Tem amor mais importante e amor menos importante. O amor mais importante, amor a Deus. Ponto. Por quê? Porque ele mede, ele evidencia, ele mostra o seu crescimento ético-moral. Ninguém ensina alguém a amar a Deus. É da própria alma. Você pode falar as propriedades da divindade. Você pode pegar o seu filho, falar que Deus é o papai do céu que fez tudo. Você pode explicar. Mas amar é da alma humana. Dependendo do nível do seu amadurecimento. É o amor principal. Segundo amor mais importante, amor a mim mesmo. E o terceiro, amar ao próximo. Sempre que nós falamos isso, as pessoas olham com uma certa estranheza, para pensar, não é primeiro o próximo, depois eu? Não haveria a menor possibilidade de ser assim. Porque o amor que nós damos ao próximo é aquele que elaboramos dentro de nós, parafraseando o Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo. Que, aliás, é a temática do nosso lançamento mais recente. Eu sempre falo que é o último livro, alguém me corrige. É o lançamento mais recente, Autoestima. Porque é justamente isso. Porque tem gente que tem um amor por si mesmo de qualidade tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que quando ele vai amar alguém, ele dá todo o seu amor. Dá tudo. E a outra pessoa continua não se sentindo amada. E ele deu tudo. É que ele tem um amor com uma qualidade tão ruim que mesmo dando tudo não é suficiente. Então esse é o amor mais importante, amor a mim mesmo, depois ao próximo. Tudo bem, espírita, sim ou não? Sim. Já é sim de fome, né? Eu sei, eu reconheço o sim de fome, mas faz uma forcinha que estamos no final. Sim ou não, espírita? Sim. Então o amor mais importante qual é? Depois, e depois, não pode trocar ordem por uma questão didática. Sempre que você tiver com dificuldade em experimentar um tipo de amor, se apega ao amor de cima. O amor de Deus é a base, então está fora. Está com dificuldade de amar a você mesmo, se apega ao amor de cima.
Ora a Deus, canta a Deus, fala a Deus, faça coisas que no seu entendimento agradaria o coração de Deus, cultiva a Deus, se aproxima a Deus, Deus, que inevitavelmente o amor por você mesmo se reacende. Está com dificuldade de amar as pessoas? Se apega ao amor de si, um amor pessoal. Cuida de você, demonstra afeto, carinho por você, dê atenção a você, atenda às suas necessidades materiais, espirituais, morais, demonstra afeto por você, cuida de você, que inevitavelmente esse amor transborda aos que estão à volta. É uma questão didática. E por fim, a última indicação aos que querem aprender a pensar o amor sob essa nova visão é sobre empatia. Sabem o que é empatia espírita? Essa também era uma hora para dizer sim. Se viram, os nossos dicionaristas aprenderam que empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Porém, agora eu gostaria de oferecer aos amigos uma nova visão da empatia, um pouquinho diferente, que é a seguinte: empatia é a capacidade de entender que o outro é outro, ponto. E se ele é outro, ele tem direito de ser diferente. Não quer o que você quer, não sabe o que você sabe, não aprendeu o que você aprendeu, não quer ir para onde você está indo. É outro. E nós temos um grande problema com isso, que a dificuldade em exercitar o amor é que a gente adotou a postura de fiscal. Estamos o tempo todo fiscalizando a vida alheia. Já percebeu isso, espírita? A gente é fiscal de todo mundo. E o que é pior? Sabe o que a gente usa para medir a vida dos outros? A própria vida. Você pega a sua vida e com ela você fala: quem faz igual a você está certo, quem faz diferente está errado. E aí é impossível amar e ser fiscal ao mesmo tempo. A gente fala assim: ó, acha um absurdo o que você está fazendo. Sabe o que eu acho um absurdo? Porque eu não faço. Você devia parar com isso, viu? Sabe o que eu acho que ele devia parar? Porque eu não faço. Eu pego a minha vida e fico medindo a vida de todo mundo. Aí não dá para mais ser fiscal. Então, se você entender que o outro é outro e tem direito de ser diferente, sabe o que acontece? Sobra vitalidade, tempo, disposição de você gastar tempo com a própria vida, de você deter todos os seus esforços e atenções na sua própria vida. Porque senão não faz o menor sentido, espírita. É igual quando você sai do centro, vocês têm jovem em casa? Porque aqui não tem criança e não tem jovem. Como é que nasce gente em Santo André? Vocês estão sabendo que aquela história da cegonha não é verdade, né? Mas quem tem jovem em casa sabe, os nossos jovens escutam música ruim e alto, é ou não é? E aí você sai do centro quase flutuando de tanto evangelho, Jesus. Quando você vira a esquina da tua casa, você escuta o som do seu filho ligado já. Aí você já perde tudo que ganhou no centro, entra brincando, xingando, reclamando. A partir de hoje, quando você virar a esquina da tua casa, escuta o som do seu filho ligado, você já fala: é outro. Não quer o que eu quero, não sabe o que eu sei, não aprendeu o que eu aprendi, não está indo para onde eu estou indo. É outro. Pede para ele abaixar, mas é outro. Senão fica impossível a vida. Nós começamos a medir todo mundo com a nossa vida, fazendo que fique ao entendimento de todos. Vamos imaginar assim, espírita. Nós temos aqui a porta da nossa creche Amélia Rodrigues. Eu não sei onde é a porta. A frente é aqui, a frente aqui na frente. É lá no... Então tá. Então tem aqui a entrada aqui. Suponhamos que atravessando a rua bem de frente, alguém compra o que a área que está ali, derruba tudo e faz um grande empreendimento. Porta com a Amélia Rodrigues. Faz empreendimento muito bom, muito bem feito. O bar do seu João. Não, mas boteco raiz. Mesa de bilhar, feijoada bem na hora do centro, música alta, boteco raiz, coisa boa, coisa boa. E aí nós vamos experimentar um fenômeno interessante, espírita. Bem na hora do centro, faz uma fila de gente que vem vindo e entra no Bezerra de Menezes. E outra fila de gente que vem e entra no bar do seu João. Agora sejam honestos comigo, espírita.
O que é que nós falamos e pensamos quando a gente vê aquela fila de gente entrando no bar do seu João? Nossa, gente, que deve ter de obsessor nesse lugar. Se a gente bebendo o dia inteiro, só bebe gente, que deve, um ambiente pesado que deve ser, é verdade, é ruim, não, que dó, acabando com a existência, né? Espírita, o que o pessoal do bar do seu João fala quando vê a fila de gente entrando na Amélia Rodrigues? Nó, tudo fanático, gente, reza, que fica, vai que tanto reza essa gente, é ou não é? A pergunta que nos interessa, quem tem razão? Todo mundo. É outro. Não quer o que a gente quer, não sabe o que a gente sabe, não viveu o que a gente viveu, não está indo para... É outro, deixa eles. Senão a gente vai se desgastar muito tentando corrigir a vida dos outros, isso distrai a atenção da nossa. Então é fundamental entender de maneira clara qual é o objetivo da nossa encarnação, porque você se pôs nesse mundo e só você se tira. Então deixa os outros. Aí você vai andando pela rua vendo pessoas com comportamentos ridículos, absurdos, e você vai se limitar a dizer, é outro. Simplesmente assim. E somente entendendo o amor por essa visão é o que o Evangelho vai fazer sentido. Se alguém já leu o Evangelho, pode ler tudo de novo, porque ele acabou de transformar-se numa outra obra. Todas as vezes que você lê a palavra amor, você não vai mais pensar em sentimento, mas ler entendendo que é um comportamento, que é uma decisão, que é algo limitado exclusivamente às áreas do espírito, ao seu poder de decisão. E em gratidão pela doutrina dos espíritos ter permitido que essa informação chegasse até nós, enquanto ainda temos tempo de transformar a atual existência na encarnação mais importante que já tivemos, nós oramos dizendo, Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na interiorização do meu ser. Pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, senhores.